Ao meu lado, Ingrid Reis, psicóloga, falando de um assunto muito gostoso para completar o programa de hoje, que está com o astral lá em cima, autoestima. Exatamente. Gosta de falar sobre isso? Demais. Tenho certeza. Até aquela pessoa mais autoconfiante tem aquele momento que dá uma baqueada na autoestima. É normal, não é, Ingrid? Exatamente. Vai depender muito do momento que a pessoa está vivendo. Por isso que é tão importante a gente sempre cuidar da nossa autoestima, porque a vida é uma montanha-russa. Um dia você pode estar muito bem, outro não tanto, mas o importante é não perder a autoconfiança, né? Em consultório, as mamães, né, quando chega a gestação, que é uma fase maravilhosa, mas que mexe completamente com o corpo. Algumas ficam com a autoestima abalada? Sim, exatamente, porque elas veem essa mudança no corpo e muitas vezes essa mudança vai ser uma mudança permanente, mesmo quando o neném nasce. Então, é muito importante essa aceitação e ver o corpo não só como um objeto, digamos assim, mas a mãe conseguir enxergar aquilo como, nossa, meu corpo, ele é parte de uma procriação, eu consigo amamentar, eu consigo cuidar de novo ser. Então, é uma mudança da perspectiva do próprio corpo, muito intensa, muito importante, muito maravilhosa, que tem que ser cuidada também. Em um certo momento da vida, em alguns momentos, a gente vai se questionar, a gente vai ficar com a autoestima abalada. E nós associamos muito com a beleza, não é verdade? Ainda mais nessa era de redes sociais, onde o mundo é perfeito, né? No Instagram, no Facebook. Precisa ser bonita, bonito, para ter uma autoestima elevada? Com certeza não, né, Dani? Essa que é a grande questão, porque muitas pessoas associam erroneamente a autoestima com beleza. Sim. Sendo que a autoestima, na verdade, é a pessoa não se importar com esses padrões. É quando a pessoa ela se valoriza. É quando você tira da mão do outro a aprovação. Porque quando a gente fica buscando a todo momento ser aprovado pelas outras pessoas, a única coisa que a gente vai sentir é a frustração. Até porque não tem como, mesmo se você for a maior top model do mundo, não tem como ser uma pessoa que vai agradar todas as pessoas na aparência. E ainda assim, se você for a pessoa mais competente também numa empresa, vamos supor, você também não vai agradar todo mundo pela sua competência. Então, a primeira aprovação tem que vir da gente mesma. Então, quando a própria pessoa consegue fazer uma avaliação dela mesma, das suas qualidades, dos defeitos também, é muito importante a pessoa analisar também os pontos que ela precisa melhorar. Quando ela avalia, coloca isso tudo na balança, ela fala, opa, tô bem, consigo melhorar, consigo resolver meus problemas, bacana. A pessoa ela conclui que tem uma autoestima boa, uma autoestima elevada e bacana o suficiente para resolver as questões. Sim. Agora, quando a pessoa avalia isso, e aí ela começa a falar assim, nossa, eu não consigo, não tenho condições, ninguém vai gostar de mim, ninguém me acha bonita. Ou bonito também, lembrando que a autoestima também tem a ver com os homens. Então, quando a gente faz essa avaliação e isso paralisa a pessoa, ela não consegue continuar, ela acha que ela não é capaz, é nesse momento que ela precisa tomar cuidado. Então, a autoestima ela não tem a ver com beleza, ela tem a ver com o fato da pessoa ter confiança nela mesma, dela aceitar a sua própria identidade e de ela ver que ela é capaz. Essa construção da autoestima, ela começa em que fase da vida? Desde a infância, desde sempre. Inclusive, até quando a criança está lá no útero, a mãe pode já ir conversando com a criança, ela vai ouvindo a voz da mãe e quando ela nascer, ela vai identificar aquela voz da mãe, do pai também, das pessoas queridas, e isso tudo vai dar para a criança a noção, a sensação de ser amada, de ser querida, de ser aceita. Mas começa na infância, mas é um processo contínuo. Até o que a gente estava falando sobre autoconhecimento agora há pouco, o autoconhecimento e a autoestima andam lado a lado. Sim. Importantíssimo, porque a pessoa que se conhece, ela, de novo, tira da mão do outro a aprovação. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, das minhas capacidades, eu não preciso que outra pessoa me valide. Então eu não vou precisar me sobressair a todo momento, mas também não vou precisar me esconder, porque eu vou me conhecer, eu sei os meus limites, eu sei onde o
o calo aperta, como dizem, né, no ditado. Então é muito, muito importante a pessoa se conhecer, ela fazer essa avaliação, porque a autoestima ela vai começar na infância, mas ela vai vindo ao longo da vida. Na adolescência é um processo também muito delicado para muitos adolescentes, que começam a se questionar um pouco mais sobre a aparência. Questão de vestibular também é uma coisa que mexe muito com os adolescentes. As questões das notas na escola, questionar se eles são inteligentes, se eles não são. Então é um processo aí da vida inteira. Comparação também. Comparação, que é um grande vilão aí da autoestima. Porque não tem como, quando a gente se compara, a gente vai achar ali lacunas que vai deixar a pessoa muito frustrada. E a única comparação que vale a pena é aquela comparação sua com você mesma, né? Quando você fala assim, não, no passado... Mas ao mesmo tempo não é importante ter referências para a evolução? Gostaria de chegar em tal lugar, por exemplo, como apresentadora, eu busco algumas referências. Sim. Pode ser uma comparação, mas não, é diferente, né? É diferente. Buscar uma referência de comparação. É diferente. Eu falo muito para os meus pacientes a diferença entre comparar e se inspirar. Que é totalmente diferente. Porque a gente tem que tomar cuidado, eu digo que um dos maiores tabus no dia de hoje é a gente falar sobre a inveja. A inveja é uma coisa que as pessoas não falam muito e, na verdade, as pessoas elas têm dificuldade de aceitar a inveja até para elas mesmas, sabe? Até no próprio coração, você consegue identificar que você está com raiva, que você está com medo, mas identificar a inveja até dentro de nós mesmos é algo muito complicado. Então, a comparação ela também é perigosa porque ela pode gerar inveja, que é totalmente diferente da inspiração. Então, igual você falou, você pode ver o caminho que outras pessoas traçaram e se inspirar, que é o quê? Quando você torce para aquela pessoa vá bem também, e aí você consegue pegar referências para você trilhar o mesmo caminho, que é totalmente diferente de quando a pessoa se compara e se sente mal, e aí pode gerar sentimentos que vão ser muito mais destrutivos do que construtivos. Agora, voltando a falar dos pais, o que um pai, uma mãe pode fazer, algumas falas que afetam a autoestima da criança? Os pais, eles são os grandes responsáveis ali no início de mostrar para a criança quem ela é no mundo. Então, até na infância, a criança ela não tem muito senso crítico, né? A criança, ela pode estar ali toda descabelada, mas ela se acha, fica bem, ela se acha bonitinha, ela não tem muito ainda esse senso crítico. Então, o adulto, ele que vai norteando ali para a criança quem ela é no mundo. Então, por isso que os pais precisam tomar muito, muito cuidado com o que dizem para os filhos. A questão até da comparação. Imagina, adultos que se comparam. Como que uma pessoa que passou a vida inteira sendo comparado com um irmão, por exemplo, como que vai ser um adulto que não vai se comparar com os outros? Sim. Não e isso acontece demais, né? O seu irmão, sua irmã, isso, aquilo. Às vezes até para incentivar, né? Às vezes até como um incentivo, ó, pega seu irmão como referencial, então vai, faz igual ele, só que pra criança ela não vai entender isso. Ela provavelmente compreende aquilo como, puxa, eu não sou bom o suficiente, não sou capaz, então é muito complicado. É muito importante os pais também incentivarem a autonomia das crianças, porque quando você tem autonomia, isso de acordo com cada idade, claro, uma criança pequenininha ali já começar a fazer algumas coisinhas, isso dá à criança a sensação de que ela é capaz, que ela consegue e que ela é suficiente para fazer algumas coisas. Isso vai dando para ela um desenvolvimento que pouco a pouco ela vai se tornar um adulto também que se sente capaz e não a todo momento dependente dos outros, que a dependência pode ser também uma consequência da baixa autoestima. A pessoa pode ficar tão dependente da aprovação dos outros que é perigoso até ela se envolver em relacionamentos abusivos, porque uma outra pessoa pode passar e falar para ela palavras que outras pessoas não falaram, e como ela não se conhece, voltando aí no autoconhecimento, ela pode falar assim, bom, eu não era uma pessoa boa, mas essa pessoa me enxergou como alguém capaz, então vou ficar dependente dessa pessoa. Então por isso que é muito perigoso. Agora, quais possíveis consequências pode ter a vida de uma pessoa que não cuida, que não está ali preparado mesmo, cuidando da sua autoestima?
A gente acabou de falar de uma, que é a questão da dependência emocional. Então, não só dependência em relacionamentos, mas amigos. Tem pessoas que estão a todo momento querendo agradar as outras pessoas. Então, esse é um grande vilão ali na situação. A pessoa pode desenvolver transtornos e ansiedades, porque essa necessidade de a todo momento estar dependendo da aprovação dos outros, isso pode gerar uma angústia muito grande, uma aflição. Então a pessoa também precisa tomar muito cuidado com isso, com a dependência até química. Sim, então buscar é um assunto prazer sério. Em algo ilícito, né? Exato, em algo externo. Sendo que isso precisa vir de dentro para fora. E muitas pessoas, Dani, infelizmente, elas não enxergam a própria capacidade que elas têm. Eu, por exemplo, atendi uma pessoa dia desses que eu achei tão interessante. A pessoa tinha questão com a autoestima, ela tinha sido promovida, e ela falou pra mim, no meio da sessão, eu fui promovida. Aí eu falei, que legal, né? E a pessoa, promovida, né, assim. Ainda colocou umas aspas. Diminui algo bom. Uma conquista que a pessoa tem. Sim. Então a pessoa começa a não enxergar até as próprias conquistas. Então o que é ruim, o que vai me fazer ficar com a autoestima baixa, então isso a pessoa leva com ela. Então se alguém me criticou, eu vou levar comigo, porque eu já me acho uma pessoa ruim, então isso aqui que a pessoa me falou faz todo sentido, eu vou levar comigo. Mas quando ela é elogiada, quando ela é promovida, quando ela é reconhecida, muitas vezes essas questões ficam de fora e a pessoa, mas é porque essa pessoa não tinha mais ninguém para promover, é porque a pessoa gosta de mim, porque e a pessoa começa a inventar várias desculpas e não enxerga a capacidade que ela tem. Então a pessoa, ela corre muito o risco também de não enxergar quem ela é, não enxergar as conquistas, logo se ela não enxerga as conquistas, ela vai ter muito mais dificuldade de ter autoestima. Não por não ser capaz, mas por não enxergar a sua própria capacidade. A gente percebe que o Brasil está cada vez mais subindo no ranking de cirurgias plásticas. Acredito que também esteja muito ligado a isso, né? Essa busca incessante. Aliás, você postou uma foto nos seus stories de uma menina ali com um corpo que não é rotulado como ideal pela sociedade, né? E depois ela emagrece, não era isso. Então, mesmo alcançando o resultado que ela queria, ainda não se sente bem. Então, por isso, às vezes, a pessoa vai e faz uma lipoaspiração, ainda não é isso. Faz uma rinoplastia, ainda não é isso. Porque, como você disse, de dentro fora. Exato, e aí vicia também. Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que fala sobre Snapchat Dysmorphia, que é justamente por conta das redes sociais. Antigamente, quando você pegava uma revista e você via ali uma mulher exuberante, a tendência já mexia com a autoestima. Mas você ainda conseguia pensar, não, é uma pessoa muito distante, é uma pessoa com uma beleza fora do comum, então eu estava mais distante. Com as redes sociais, esses padrões de beleza eles vieram para muito próximo da gente. Então a gente vê ali pessoas, entre aspas, reais, com uma beleza fora do comum. Então a gente vê e fala assim, não, mas essa menina é real, ela existe, eu tô vendo aqui. Porque o que o olho vê, ele não questiona. Ele vai lá, ele acredita, não, eu tô vendo, essa menina é real, ela realmente tem essa vida perfeita. Então é muito complicado porque até a questão dos filtros, a gente fica um pouco viciado. Não é? A gente coloca ali o filtro, isso acontece comigo às vezes, Comigo eu coloco também. o filtro, você fala, nossa, que legal, né? Aí depois você tira, você fala, nossa, olha, meu rosto é diferente disso. Então é perigoso porque agora tem um comparativo não de nós com supermodelos ou de nós com pessoas fora do comum. A gente tem comparativo de nós com as pessoas ao nosso redor e pior, de nós com nós mesmos, numa versão falsificada. Então, por isso que a autoestima ela tem que vir de dentro para fora. Olha, que assunto interessante, por isso a importância da terapia. Sim, com certeza. Infelizmente, nosso tempo estourou. A gente já passou aqui mais de 5 minutos do tempo que estava previsto, porque o assunto realmente ele é importante, ele tem que ser discutido. Mas, quem quiser saber mais, como te encontrar nas redes sociais, como marcar um horário... Legal, então se você gostaria de saber mais do assunto, me mandar perguntas, me manda lá no Instagram, @psi,
Tá passando aqui embaixo, né? Isso. Psi_Ingrid Reis, _. E lá você pode ver vários assuntos sobre vários assuntos interessantes. Se você tiver dicas também, sugestões de temas, estou também disponível. E me segue lá e você vai gostar bastante do conteúdo. Tenho certeza que sim. Ingrid Reis, psicóloga, aliás, tão jovem e uma ótima psicóloga. Parabéns. Obrigada, Dani.